Esse é o nosso 5.5, nossa semana especial dos namorados, falando sobre identidade, amor, afetividade, tudo isso que vai ajudar você na sua jornada no dia a dia. Lembrando que o nosso 5.5 dessa semana é especial porque também tem a minha esposa comigo. 5 dias por semana, segunda a sexta-feira, 5 e 5 da tarde, 5 minutinhos. A gente está estourando um pouquinho esses 5 minutinhos, né? E a gente está falando sobre isso. E o nosso tema de hoje vai ser... maiores erros que acontecem em um relacionamento. Bom, é isso aí. No nosso 5.5 dessa semana a gente está falando sobre relacionamentos saudáveis, né? Amando como gente grande, semana especial dos namorados aí. E a gente vem falando sobre tudo isso, que muitas coisas que às vezes nós falamos ontem ou antes de ontem, acaba se completando, né? Porque hoje a pergunta é quais são os maiores erros que as pessoas cometem nos seus relacionamentos. São muitos os erros, né? Na verdade, a tentativa de não errar promove uma relação pasteurizada, né? Isso vale para a vida como um todo, né? Pesada. Sem espaço para a relação de alegria, de contentamento. Errar faz parte do namoro, inclusive, né? Então, se a gente parte por esse pressuposto de errar, deixa que eu vou ler aquele versículo. Então, um dos maiores erros que acontecem em um relacionamento é a falta de perdão. É impossível eu dizer para o Ogálvaro o quanto eu amo, se eu não trouxer junto com esse amor, perdão. Porque nós estamos falando aqui de duas pessoas humanas, duas pessoas que erram e que erram de forma sincera, querendo e tentando acertar. Então, cabe aí um erro, essa inflexibilidade, essa rigidez e de não permitir o erro do outro e com o erro do outro não trazer o perdão. Quando a gente está falando, né, sobre essa caminhada, essa jornada que passa pelos erros e acertos, perdões, né? A gente não está falando daquelas coisas que são recorrentes de um sentido de pejorativo, abusivo, né? De domínio. Aquele que vive uma vida de pecado nunca conheceu a Deus. Né? Nós estamos falando de alguns pontos. Porque às vezes você vai ver pessoas que recorrem sempre e aí muitas vezes nós estamos com um problema de caráter. Tem muita gente que não está abusando na relação. E o namoro é justamente para conhecer o outro e conhecer a si mesmo. Então, talvez um dos erros que a gente cometa num relacionamento é quando a gente não está tão dominado pelas paixões que a gente não percebe quem de fato o outro é. E aí a gente está sempre projetando no outro o que a gente gostaria que ele fosse. Então, muitas vezes a gente já adquirimos já fizemos alguns aconselhamentos em que às vezes a esposa ou o marido chega e fala assim, não, mas eu quero que ele mude. E aí a gente pergunta assim, mas ele sempre foi assim no namoro? Não, ele sempre foi assim. Ele mudou para alguma coisa? Piorou? Não, ele é o mesmo. Eu falei assim, mas então você casou com esse que está aí? Eu casei com esse, mas eu esperava que ele mudasse. Ou seja, uma projeção que eu quero no outro, frustrada, que o outro nunca se comprometeu a realizar. E que não estava no contrato do casamento, essa mudança. Né? Sem dúvida, né? Essa expectativa frustrada, isso é um erro, eu entrar com inúmeras expectativas de algo que eu não me comprometi ou que o outro não comprometeu. A Bíblia fala em Colossenses, né? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vocês foram chamados a viver em paz e sejam agradecidos. Então, revestir do amor. E quando a gente fala, então, de um erro, é a gente não revestir desse amor. Não revestir desse amor fala de egoísmo. Porque, como a gente trouxe aqui, né, são as expectativas que eu coloco no outro da mudança para o benefício meu. Ou a falta de perdão, porque eu quero estar com aquela promissória para que isso não aconteça novamente. E aqui, essa forma enrijecida do relacionamento, quando eu falo de individualidade.
quando eu falo de egoísmo. E a Bíblia está dizendo, revistam-se do amor. O amor que é o elo perfeito. E esse amor é que vai trazer paz e é esse amor que vai trazer gratidão. Provérbios 15:15 fala que um coração agradecido vive todos os seus dias de festa. Né? Então, o quanto é importante também, né, um dos maiores erros, eu diria, né, a falta de perdão e diria egoísmo. É impossível entrar num relacionamento com as minhas necessidades, os meus desejos, aquilo que é o meu pronome pessoal na primeira pessoa, ainda mais se eu tenho o alvo de criar família. Né? Eu tenho que ir para o plural, é o nosso almoço, é o nosso desafio e é a nossa celebração. E eu falei isso no primeiro vídeo, né? Quando a gente está propondo um namoro, tem muitas expectativas. À luz das Escrituras, nós estamos nos propondo a uma jornada para finalmente construir uma família. Pode ser que pelo caminho a gente descubra que os nossos objetivos, a nossa maneira de ser, a nossa história não vai permitir construir essa família, porque nós temos pensamentos distintos da vida e isso não vai funcionar. Ou pode ser que a gente se descubra, de fato, essa bondade de se ajustar um ao outro, porque a gente vem de realidades, eu ia falar um pouco disso no próximo vídeo, mas de a gente se ajustando, né, um ao outro. Lembre-se que o namoro é esse tempo probatório de conhecimento, mas ele tem que ser algo também com um objetivo claro, como a Fabiana colocou. E eu tenho que entender que erros, acertos fazem parte, né, que eu tenho que superar isso, por isso que Deus nos ensinou a perdoar e dessa maneira nós podemos reconstruir. E não deixe que as paixões ceguem os seus olhos. Tem muita gente que fala assim, desiludiu porque estava iludido. Né? Ninguém desilude quando não tem ilusões. Né? Tem um livro meu que eu quero recomendar, Wake Up, né? O que é real e o que é ilusório. Tem muita gente tentando viver uma vida de ilusão, inclusive nos seus relacionamentos. Para finalizar, uma última palavra. Às vezes eu estou entrando em um relacionamento que é real ou é uma propaganda enganosa. E é isso no namoro que eu vou descobrir, né? E com o discernimento do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe. A gente volta amanhã às 5h05 da tarde.